Acabou o gás, né, velho? Acabou o gás, a sensação é de estar vendo o mesmo filme do ano passado. E aí a culpa, na minha opinião, tá? Tem nome e sobrenome. Rogério Ceni. Porque pra mim, o trabalho de Rogério Ceni já chegou no teto. O trabalho dele é isso daí. É se contentar com o Campeonato Baiano, se contentar com a Copa do Nordeste, né? Se contentar com a pré-Libertadores, no sufoco. Se a gente quer ser campeão, se a gente quer voar alto, se a gente quer estar na prateleira de cima do futebol brasileiro, do futebol continental, né, sul-americano, a gente não pode contar com o Rogério, cara. E o pior de tudo é isso daqui, ó. Olha essa sequência de jogos, cara. Olha isso daqui. Olha a dificuldade disso daqui. A gente poderia estar agora respirando melhor. A gente poderia estar em uma posição melhor para encarar isso daqui. Mas agora a gente tá no sufoco. A gente vive uma pequena crise, cara. Uma pequena crise. E a gente vai encarar isso daqui. Desses 6 jogos, bora focar nos 4 primeiros, nos 4 próximos jogos. Primeiro jogo é contra o Palmeiras. Primeiro, né? Próximo jogo é contra o Palmeiras, dia 28. Jogo difícil. Palmeiras é chato. Venceu o River agora na Libertadores. Se eu não me engano, foi 3-1, né? A gente vai encarar na Fonte Nova. Mas o Palmeiras é um time chato. Depois a gente tem o Botafogo fora de casa. E aí a gente sabe que o Bahia não consegue ganhar fora de casa. É um aperreio, velho. Depois você tem o Flamengo na Fonte Nova. Mas o Flamengo é o líder do campeonato. É o time mais chato do Brasil. É o melhor time do Brasil. Desses 3 confrontos aqui, os próximos 3 confrontos são adversários diretos. São times que estão à nossa frente. Certo? Olha a dificuldade disso, cara. E depois a gente tem o Vitória, que tá mal, mas é um jogo fora de casa e é um clássico. E aí, clássico é clássico, meu amigo. Clássico é clássico. Então, cara, dá uma olhada nesses primeiros 4 jogos, nos próximos 4 jogos, e me diz se você não consegue ver vários tropeços. Tendo consciência de como o Bahia tá mal hoje, me diz se você não consegue ver vários tropeços nesses próximos 4 jogos. É um absurdo, cara. Olha a situação que a gente chegou, olha a situação que o Rogério Ceni tá deixando a gente em mais um ano, cara. Em mais um ano. E aí, eu vou pedir a você, né, aproveitar que você tá aqui comigo, para deixar o like nesse vídeo. Porque a cada like o YouTube entrega o conteúdo para mais 10 ou 20 pessoas. Então você deixa o like aí e esse conteúdo, esse vídeo, vai chegar em mais tricolores. Bora dar uma olhada na classificação, porque a gente tá na 6ª colocação, né? E aí piorou, porque o Botafogo se distanciou da gente. Poderia ser pior. O Botafogo empatou com o Grêmio, mas poderia ter vencido. E aí seriam 5 pontos do Mirassol e do Botafogo. Que situação, cara. Que situação. E a gente tem logo atrás, logo no pescoço do Bahia, o São Paulo, com apenas 2 pontos atrás. Tem um jogo a mais, beleza, mas tem 2 pontos atrás. Velho, ó, falar o seguinte aqui. Eu não sei se existe coisa mais chata no mundo do que uma coletiva de Rogério Ceni. Que coisa chata, cara. Que coisa horrível. É sempre a mesma coisa. Jornalista perguntando a mesma coisa, ninguém confronta ele e ele buscando culpados para a derrota, né? É só isso, é sempre isso. É o mesmo discurso. Ou a culpa é de jogador X, jogador Y, ou a culpa é da arbitragem, que foi a forma como ele usou nessa última coletiva, né? Na coletiva pós-jogo contra o Vasco, né? Da derrota para o Vasco. Culpa no VAR, jogou a culpa no VAR, não, a culpa é do VAR, vocês viram isso, vocês viram aquilo, não sei o quê, papapá. Sendo bem sincero, cara, eu acho que a arbitragem foi bem, de verdade. Pra mim, ok. Jean Lucas mereceu a expulsão e aí tiveram outros lances que ele reclama na coletiva que pra mim não faz nenhum sentido.
Que pra mim não deveria o VAR ter chamado mesmo, e é isso, cara. É isso. Pra mim o grande erro é do próprio Rogério Ceni. Jean Lucas também tem uma parcela de culpa aqui, porque o time ganhando, o time vencendo, meu irmão, aquilo dali é pro jogador do Vasco ficar sem psicológico. E o jogador do Vasco ir dar uma cotovelada no jogador do Bahia, mas foi o contrário. O Bahia ganhando, o Jean Lucas vai lá e dá uma cotovelada. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? O Jean Lucas, ele realmente tem pavio curto, cara. Não é a primeira vez que ele prejudica o Bahia dessa forma, né? Esse ano já aconteceu, inclusive. Não consigo lembrar agora o jogo, mas já aconteceu. E aí o Rogério Ceni pensa o quê? Não, vamos botar a bunda na parede. Estamos ganhando, Jean Lucas expulso, -1. Vamos botar a bunda na parede. Coloca o Acevedo, leva o gol. E aí não tem mais como reagir. Quando o Bahia levou o gol, quando o Bahia levou o gol, eu disse: pronto, o Vasco vai virar, acabou. E aconteceu, velho. Aconteceu. Muito disso também pela falta de vontade dos jogadores, ou pelo cansaço extremo. Eu não sei o que é. Mas os jogadores do Bahia, nos últimos jogos, não só nesse contra o Vasco, mas nos últimos jogos, eles passam uma sensação de estarem cansados, de não querer jogar. O único cara que jogou bola foi Sanabria. O cara não cansa, velho. Ele corre o campo inteiro. Ele se mata pela bola. Mas o resto, acabou. Parcela de culpa também de jogadores. Ronaldo também foi bem, né? Ronaldo foi bem. Se não fosse ele, o Bahia teria levado 5-6. A gente critica aqui, mas quando tem que elogiar, a gente elogia, cara. Se não fosse o Ronaldo ontem, o Vasco teria feito 6 gols, velho. Tem a falta que faz também o Caio Alexandre. A gente tem que contar com Rezende e Acevedo, que parecem mais personagens dos Trapalhões, né? Dois atrapalhados em campo, duas performances terríveis. E olha que eu sou muito fã do Acevedo, cara. Mas que jogo tenebroso, e não é o primeiro, né? Já tem uns 3 ou 4 jogos que o Acevedo é uma barbaridade, assim, cara. Absurdo. Pro lado negativo, no caso, né? Porque como tá mal o Acevedo, velho. Como tá mal. O próprio Rogério Ceni falou sobre o Acevedo e o Rezende, né? Meio que jogou a culpa neles, né? A gente não tem o Caio Alexandre, que é muito mais jogador do que o Acevedo e o Rezende. Falar dessa forma de jogador, você perde o grupo rapidinho, né, velho? Perde o grupo rapidinho. Mas eu acho que é isso. O Rogério Ceni é isso daí. Chegou no teto, arruma desculpa, procura culpados. Ele foi assim por todos os clubes que ele passou, cara. Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo. Ah, mas ele foi campeão brasileiro no Flamengo. Eu gosto de repetir isso aqui. Ah, mas ele foi campeão brasileiro no Flamengo. O Flamengo que deu o título a ele, né? Porque o Flamengo já era campeão ali, né? O Rogério também, se ele perdesse aquele título, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, né, cara? Rogério Ceni da última. E é engraçado, né, que você não pode criticar o Rogério, né? Você não pode criticar ele. Porque aparece um monte de gente te xingando. Inclusive, vocês podem discordar à vontade aqui nos comentários, cara. Eu não quero xingamento a mim e nem aos outros inscritos, cara. Aí eu realmente vou ter que bloquear. Mas você não pode criticar o Rogério Ceni. Da última vez que eu fiz uma crítica a ele, apareceu gente, pô, e quem é que você contrataria? Qual outro treinador brasileiro que você traria para o lugar do Rogério? Só que aí eu faço uma outra pergunta em cima dessa, cara. Necessariamente tem que ser brasileiro? Não pode ser um estrangeiro, não pode ser um português, não pode ser um argentino? E outra, eu não estou dizendo aqui que eu quero que eu sou a favor da demissão do Rogério, não. Para mim, o Rogério ele tem que terminar o ano, pelo menos, terminar o ano. Eu não sou a favor de trocar técnico com o campeonato andando, não. Até porque a gente tá ok ali na tabela, a gente tá tendo uma queda. O que eu tô dizendo é que, a partir do próximo ano, a partir de 2026, se eu fosse o Bahia, se eu fosse o Grupo City, eu pensaria em um outro treinador. Porque se a gente depender do Rogério Ceni, cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É isso. E aí vocês ficam à vontade para comentar, para discordar, para concordar. Falem tudo que vocês quiserem aí, sem xingamentos, beleza?
Show. Seguinte, os próximos jogos são difíceis, mas a gente tem que acreditar. É um momento delicado que o Bahia tá vivendo, mas a gente tem que acreditar, velho. A gente que é torcedor, a gente tem que acreditar. A gente vê tropeços nessa sequência. Mas, cara, jogo a jogo a gente vai acreditando. Por mais que a gente não goste do Rogério Ceni comandando o time, né? Eu falo por mim e falo por boa parte da torcida. Mas, enfim. É isso, cara. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos aí no seu celular, no seu notebook, na sua TV. Beleza? Muito obrigado. Bora Bahia e fui!